O webinar começará em breve. Permaneça na linha. 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 O webinar começará em breve. Permaneça na linha.
O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha.
O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha.
O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. O webinar começará em breve. Permaneça na linha. A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos que já estão conectados.
Este webinar é uma iniciativa da editora Oficina de Textos. Eu sou a Maitê e faço parte da equipe. Hoje estamos com mais um tema, a revolução do concreto protendido com proteção não aderente, com o professor José Sérgio dos Santos. Eu vou começar aqui, antes de falar a abertura, pessoal, que a nossa internet está oscilando um pouquinho, então, enfim, se cair, acontecer alguma coisa, por favor, escrevam, nos avise, mas eu já estou dizendo de antemão aqui na abertura, tá? Para a gente não ter problema. O autor já está com a gente, o professor José Sérgio dos Santos, ele, enfim, a gente já fez uns testes, então eu vou começar a apresentação com vocês, tá bom? Um outro ponto é que muita gente escreve para a gente dizendo que não está conseguindo ouvir o áudio, ou não está conseguindo ver a tela, e isso pode acontecer também se sua internet oscilar. Tá? Então, se caso vocês tiverem problema de conexão, ou de repente a sua internet é muito fraca de 1 mega, isso realmente pode acontecer de vocês não conseguirem ouvir o áudio corretamente, falhar, ou cair a transmissão de vocês. Qualquer coisa, fala com a nossa equipe, pergunta se está tudo bem, se está funcionando tudo bem, que o pessoal vai responder para dizer, olha, a transmissão está ok para a gente aqui. Então, fiquem à vontade para falar com a equipe, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, do professor. O José Sérgio dos Santos, para quem não conhece, ele é professor titular do Instituto Federal do Ceará, onde coordena o curso de Engenharia Civil. Ele atuou por 20 anos como engenheiro de projetos, desenvolvendo projetos de edifícios residenciais e comerciais no Nordeste brasileiro, em Brasília, Distrito Federal. É diretor técnico do IBRACON e membro da ABESE, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Basicamente, enfim, ele recentemente lançou um livro com a gente, né, Desconstruindo o Projeto Estrutural de Edifícios, que é um livro onde vai ajudá-lo a passar do papel para a prática. Essa foi a ideia do professor, vendo a dificuldade de seus alunos. Então, ele é ricamente ilustrado, com mais de 100 ilustrações. A obra explica de forma prática e didática como interpretar corretamente os desenhos técnicos que compõem o projeto estrutural. Enfim, o que vai ser abordado neste webinar? O professor vai apresentar a evolução das construções até a chegada do concreto protendido nos edifícios usuais de concreto. Ele vai desconstruir também alguns mitos da área e apresentar algumas oportunidades do mercado de proteção, certo? Como o caso da proteção não aderente. Como funciona o webinar? A palestra é de áudio e vídeo. Não vão precisar de câmera, tá, pessoal? Não precisa de nada disso, é áudio e vídeo mesmo. A ideia é que, se a gente transmitir, de repente, câmera, pode comprometer a banda de vocês, a internet de vocês, então a gente faz uma transmissão bem simples. Toda a interatividade é via chat. O menu pode ser um pouquinho diferente desse que está aí, para cada pessoa aparece um pouco diferente, dependendo da versão que vocês têm, mas basicamente nessa região de questions, para alguns estão em português, outros podem estar em inglês, então, mas é aqui, mande sua pergunta aqui. Nesse lugar também, pessoal, que vocês vão mandar pergunta para o professor. Por quê? No final da sessão, da palestra dele, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Então, é a oportunidade que vocês têm de colocar, enfim, fazer sua colocação, quer fazer uma pergunta, também pode mandar parabéns, enfim, fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem. A gente tem uma equipe, tá, que nos ajuda aqui, podem responder. Tem um outro ponto também que eu esqueci de falar inicialmente. Se vocês tiverem algum problema para acessar no computador ou estiver oscilando, vocês também conseguem acessar no smartphone, tá? Tem o GoToWebinar, é um aplicativo, é só vocês colocarem o ID, a identidade que foi passado no convite de vocês, estão lá, coloca aquele número de identificação, preenche de novo e que vocês conseguem assistir também pelo smartphone, tá bom? Se caso vocês tiverem algum problema durante a apresentação. Certificados, já tem um monte de gente perguntando, né? A gente demora até 7 dias úteis, pode ser que não chegue para você. Caso isso acontecer, escreve para a gente, webinar@ftes.com.br. O que está acontecendo muito é que o pessoal está pedindo para que coloque o nome completo. Então, como tem muita gente aqui já, velhos conhecidos, pessoal que veio do webinar também do professor Munir, né, que tivemos, acredito que 2 semanas atrás, também falando de concreto do professor Munir. Pessoal, eu até peço para próximos webinars com a oficina de textos, se vocês querem seu certificado certinho, coloque o nome completo já na hora que vocês vão fazer a inscrição, tá bom? Porque isso evita até demora para entregar, porque a gente não consegue atender todo mundo, às vezes é muita gente pedindo. Então, quanto mais corretas são essas informações na hora de você se inscrever, melhor vai ser para fazer a liberação do certificado, tá?
Bom, a gente tem um canal do YouTube, então se vocês quiserem se inscrever, tem vários vídeos lá, inclusive, na verdade é o seguinte, a gente tem no YouTube, mas também a gente está com um site de conteúdo, a gente também colocou, inclusive, o webinar do professor Munir, acho que não está mais, depois eu peço para a equipe confirmar isso para mim, a gente está com um site de conteúdo da oficina de textos, eu posso falar um pouquinho mais no final da palestra, tá, porque eu não quero comprometer essa abertura agora, quero que o professor José Sérgio já comece logo, né? Então, não se esqueçam que tem um desconto, tá? No WebSerge 10. Esse é o cupom para vocês comprarem o livro do professor. Foi muito bem recebido, inclusive, pela comunidade. Então, o pessoal está gostando bastante. Para comprar com cupom, para o pessoal que tem dúvida, é bem tranquilo, é só acessar lá o site da oficina de textos, selecionar qual o formato que vocês querem, se é impresso ou e-book, e aí vocês colocam lá o cupomzinho. Olha lá, fazer uma simulação aí para vocês. Tá vendo aqui o cupom já com os R$36, né, em desconto, tá? Com desconto. Bom, a oficina de textos, além de produzir livros, né, nós também estamos produzindo cursos, e muitos desses cursos são com os nossos autores, os autores dos nossos livros. E a gente vai ter esse talk, que é uma versão paga dos webinars, porque às vezes o pessoal quer se aprofundar sobre alguns temas, e o Jarbas, ele fez um webinar com a gente, acho que um pouco antes do GeoSul, ele fez um webinar com a oficina de textos, e muita gente, enfim, pediu um outro webinar com ele, falando sobre as patologias de fundações mais comuns, como evitar, enfim. E aí o professor Jarbas topou fazer esse talk. Então, nessa palestra especificamente, ele vai destacar os problemas decorrentes dos tipos de patologia mais comuns em funções e fundações e os desafios para solucioná-las. O diferencial é que esse talk, ele dura 2 horas, tá? E você realmente consegue fazer uma interface com o autor. Você vai fazer a pergunta, enfim, todas as perguntas são respondidas, então, justamente ali o autor, o trabalho é um pouco diferente, é um curso mesmo, né? A gente não colocou aqui o investimento, mas é R$49. Ao final da palestra, eu vou falar um pouquinho também desse curso, então depois a gente pode, se vocês quiserem mais informações também, é só escrever para a nossa equipe, tá bom? O pessoal que está perguntando como que eu faço para saber dos novos webinars, né, enfim, dos futuros webinars, basta se inscrever na newsletter, vocês vão receber nossos webinars, promoções, e também a própria news, onde tem todas as informações. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu acho que bastante gente já entrou na sala aqui, a gente já pode começar. A equipe Afitexto deseja a todos um ótimo webinar, e professor, você deve estar me ouvindo agora, eu vou passar a tela para o senhor, vou liberar o seu microfone, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então tá bom, professor, eu vou passar a tela agora, os participantes já estão aguardando um momentinho. Vai aparecer um pop-up para o senhor. Ok, mostrar a minha tela, tela 2. Isso, perfeito. Professor, a sua tela já está sendo transmitida, seu áudio está liberado, eu desejo para o senhor um ótimo webinar. Obrigado. Queria desejar boa tarde a todos, espero que todos estejam me ouvindo. Boa tarde a todos vocês, que estão aí nos vários estados, nas várias cidades brasileiras. Com grande satisfação que eu atendo esta solicitação da oficina de texto para falar sobre um tema empolgante, que é o concreto protendido, né? Então, a gente vai mostrar aqui que tipo de revolução ele tem causado nas construções brasileiras, e eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante satisfeitos por ver que tipo de obra tem sido realizada com esse fantástico material. A Maite já me apresentou, mas eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou técnico em edificações, formado pela Escola Técnica Federal do Ceará, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e eu também tenho um doutorado em engenharia civil pela UFC, com um doutorado sanduíche na University of New Hampshire, dos Estados Unidos. Eu tenho experiência na área de projetos estruturais desde 1994, eu trabalhei no escritório Daço Carvalho Soluções Estruturais, onde a gente projetou inúmeras estruturas aqui no Nordeste. Também eu fui sócio da EPTA Engenharia Estrutural, também fui sócio da E3 Engenharia Estrutural, e atualmente eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, onde conseguimos implantar recentemente o curso de Engenharia Civil,
e tivemos um bom êxito, visto que o curso foi avaliado recentemente com o conceito 4, né, um conceito muito bom. Estou saindo da coordenação agora para outros desafios, mas a gente passou esses últimos 5 anos coordenando o curso, né? E como a Maite falou, né, nós lançamos este ano esse livro, que é o livro Desconstruindo o Projeto Estrutural de Edifício, aí pela oficina de texto, e mais tarde ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre quem quiser adquirir o livro, tá? Além de adquirir diretamente com desconto pela oficina de texto, você também poderá adquirir o livro na Amazon, na Saraiva, na Americanas.com, enfim, há vários sites que estão comercializando esse livro, tá bom? Então vamos dar início aqui à nossa apresentação, e a gente quer falar um pouquinho sobre a história, começar lá nos primórdios da humanidade, com a história das construções. Bom, houve um período em que o homem não construía habitações duráveis. Ele era nômade, e ele chegava numa certa região e habitava aquela região por um tempo, consumia os recursos naturais daquela localidade, e depois, quando aqueles recursos eram consumidos, ele mudava para outro local, e isso ia acontecendo de maneira sucessiva. Então, não havia necessidade da parte dele de ter construções duráveis, aquelas que passassem décadas ou anos para abrigá-los. Isso começou a mudar com o surgimento da primeira tecnologia da história da humanidade. Que tecnologia foi essa? Foi a invenção da agricultura. Então, quando o homem começou a dominar essa tecnologia, ele sentiu a necessidade de se firmar no campo, né? Se firmar num certo local. Ele começou a arar a terra e, a partir daí, a cultivar os mais diversos tipos de produtos agrícolas. Então, surgiu a necessidade do homem, agora, ter construções mais duráveis, visto que ele agora estava fixo numa certa região. Bom, e aí ele começou a testar vários materiais, né? Dentre estes materiais, claro, ele usou a madeira, ele usou a palha, usou vários materiais. Mas um dos primeiros materiais que ele usou foi a pedra. Ele descobriu, né, que a pedra era um excelente material de construção. E aí, eu pergunto a vocês que estão me ouvindo, a pedra é um material resistente? Bom, eu não consigo ouvir a resposta de vocês, né? Talvez alguns digam que sim, visto que a gente tem esse conceito de que a pedra é algo resistente, é um material resistente. Mas a resposta correta a essa pergunta seria, depende. Porque a pedra, embora tenha uma alta resistência à compressão, nós sabemos que ela é fraca naquilo que diz respeito à tração. Então, quando uma pedra, né, um elemento estrutural feito de pedra, está submetido, por exemplo, à flexão, uma viga de pedra sujeita à flexão, simultaneamente nela aparecem forças de tração e forças de compressão. Na zona de tração, na zona de compressão, ela tem uma excelente resistência. Mas na zona de tração, ela é fraca. E aí, a viga de pedra poderia, então, ruir. E aí, com essas observações empíricas de como esse material, pedra, funciona, o homem entrou, podemos dizer assim, na idade da pedra. E aí ele descobriu exatamente isso que eu acabei de comentar, que estruturas de pedra que levassem em conta, né, que aparecesse dentro dessa estrutura, força de tração, era uma estrutura fraca do ponto de vista estrutural. E aí ele descobriu logo, né, que construções com o uso de arcos, né, e quem estuda engenharia de estruturas já descobre que para certos tipos de curvatura de arcos, né, de abertura de arcos, não existe compressão, não existe força de compressão. Desculpa, não existe força de tração, apenas de compressão. E aí a pedra se torna um material fantástico quando ela está completamente trabalhando a força de compressão, tá? E aí, o que a gente pode chamar de idade da pedra? Ora, nos lembramos aqui, pessoal, das magníficas catedrais que foram construídas, por exemplo, na Idade Média, né? Então, essas belíssimas construções que alcançavam dezenas de metros de altura, né? E muitas delas levaram dezenas de anos também para serem construídas, eram baseadas, né, nesse conceito de que a pedra é um excelente material de construção quando submetido à força de compressão. E aí, a gente observa, por exemplo, uma construção gótica como essa que está aparecendo aí para vocês, né, elementos fantásticos que usam esse conceito do arco. Né? Por exemplo, aí no detalhe da fotografia, estão os arcobotantes que ajudam na estabilidade lateral dessa catedral.
e existe a arcada, que é essa parede aí interna, onde estão esses vitrais. Observamos esses pináculos, enfim, são uma espécie de pilares. Então, são construções em que a predominância de forças que acontecem dentro desses elementos é ou são forças de compressão, ok? Então, por muito tempo, a gente pode dizer que vivemos na idade da pedra da construção e que catedrais, castelos, casas, edifícios, né, como o Coliseu, enfim, edifícios das mais variadas funções foram, então, construídas, tá certo? Com o passar do tempo, alguns materiais começaram a ser testados, né? E aí a gente começou a entrar na idade do concreto, né? Então, nós estamos saindo da idade da pedra e estamos entrando na idade do concreto. Aí, pessoal, a gente começa então a inquirir, mas o concreto, quando foi que apareceu esse material, né? Então, gente, a gente observa aí essa fotografia, esse desenho de Leonardo da Vinci, né? O que a gente pode comentar a respeito do Leonardo da Vinci é que ele como era um engenheiro, arquiteto, era um cara que estava sempre ligado em tecnologia da época, né? Ele foi um gênio da humanidade, renascentista, mas ele também tem a sua contribuição na área da engenharia estrutural. E as primeiras dosagens que se tem menção na história foram feitas por ele. Isso remonta, pessoal, a cerca de 500 anos atrás. Então, ali, a gente pode dizer o seguinte, que a história mostra que os romanos, eles já utilizavam, né, uma espécie de concreto, usando como aglomerante a cal e a pozolana. Então, o Leonardo da Vinci, sabendo disso, ele fez alguns testes utilizando uma espécie de concreto primitivo, né? Ele fez uma espécie de concreto primitivo. Então, a gente pode dizer que o concreto como material de construção, ele surge há cerca de 500 anos, ok? E aí, houve uma data de impacto na história das construções. Se você observar essa imagem que eu estou colocando aí na tela para vocês, isso aí fica... Lá na Inglaterra, há um costume bem interessante, de colocar nas casas onde moraram certas personalidades, né, uma plaquinha dessa, uma placa azul, contando a história do morador daquela casa. Então, observem aí que nessa casa, dessa fotografia, morou Joseph Aspdin. Mas quem foi Joseph Aspdin? Conforme essa placa passa a indicar, o seguinte, que o cimento Portland, que é um dos mais importantes materiais da humanidade, foi patenteado por Joseph Aspdin, né? Uma espécie de um pedreiro, um cara que mexia com obras, né? Um cara de construção, em 21 de outubro de 1824. Então, há cerca de 200 anos. Aí ele fala que o Joseph Aspdin morou nessa casa e tal, e, enfim. Aí, gente, foi um marco da nossa indústria da construção. Foi quando surgiu o cimento Portland. Se você pegar hoje, né, um saco de cimento, você vai ver escrito lá, cimento Portland, o CP4, o CP5, o CP de cimento Portland, né? Então, o cimento moderno, podemos dizer assim, surgiu há cerca de 200 anos. Então, começou aí, gente, aí foi o start de uma segunda revolução. A primeira foi a revolução da pedra, com as grandes construções, com os grandes castelos, as grandes catedrais, com esses estilos arquitetônicos fantásticos, mas agora também está surgindo outro material que ficará disponível para fazer uma outra revolução. E aí, eu coloco para vocês uma fotografia parecida com aquela que eu coloquei da pedra, né? Aí um corpo de prova de concreto, e eu faço a mesma pergunta para vocês. Pessoal, o concreto é resistente? Da mesma maneira, você pode responder, né? Visto que a gente pode considerar o concreto como um material, né, de construção equivalente a uma rocha, então a gente pode dizer que é uma rocha artificial. A resposta é a mesma. É resistente ou não? A resposta é depende. Quando submetido à força de compressão, a tensões de compressão, sim, a gente pode dizer que o concreto é um material extremamente resistente. Mas, quando submetido à força de tração, aí a gente pode dizer que não, né? A sua resistência à tração
a gente aprende nos livros, né, e também nos nossos ensaios feitos em laboratório de engenharia civil, a gente descobre que o concreto ele resiste apenas 10% à tração daquilo que ele resiste à compressão. E aí, gente, a revolução começa quando acontece a invenção do aço. Porque o concreto, ele foi utilizado, né, antes do aço, uma espécie de uma mistura. Para as zonas de tração, utilizou-se muito o bambu, utilizou-se o sisal, antes da invenção do aço, né? A partir do momento em que surge o aço, aí a revolução começa, então, a acontecer e surge o concreto armado. Então, a partir de agora, nós temos um novo material disponível para se usar nas construções pelo mundo afora, chamado de concreto armado. Mas por que nós podemos dizer que o concreto armado causou uma grande revolução? São matérias tão diferentes, né? Uma rocha artificial com uma liga metálica, né? Por que esse casamento deu tão certo? Então, eu vou enumerar para vocês aqui, né, 4 motivos principais que tornam o concreto armado, né, um material fantástico e que o concreto e o aço juntos, né, formam, digamos assim, uma dupla praticamente imbatível. Bom, a primeira coisa que torna esse casamento fantástico é que nós temos um material concreto que acabamos de falar que ele é excelente à compressão, e aí nós temos o aço, que é um material que é excelente à compressão e também à tração. E aí, o fantástico do concreto armado, pessoal, é que ele é uma rocha que é moldada na forma que nós quisermos. Então, diferente da pedra, que eu tinha que esculpir, né, até com o sisal, eu tinha que esculpir cada bloco de rocha, aqui não. Eu crio uma forma, eu construo uma forma, e aí eu moldo o formato que eu quiser. E aí, após uma análise feita do comportamento daquela peça que eu vou construir, eu descubro onde nessa peça haverá forças de tração, em que zonas da peça estarão tracionadas. E aí eu posiciono convenientemente o aço nessa região. Então, onde tiver tração, onde tiver força de tração, eu coloco ali os vergalhões ou as barras de aço. Ao passo que, na zona de compressão, o concreto já está lá, pois ele envolve toda a parte metálica da peça. Né? Que outro aspecto do concreto armado a gente pode chamar a atenção nesse grande casamento? A aderência. Bom, pessoal, como é que funciona o concreto armado? O concreto armado funciona na base da aderência. Quando as forças de tração começam a acontecer na zona de tração ali, o que torna possível a transferência das tensões de tração para a armadura é a aderência. Então, por aderência, a parte concreta ela não aguenta quando ela começa a fissurar. Por aderência, ela transfere para as barras de aço a força de tração. Então, caso as barras de aço não aderissem ao concreto, o material concreto armado não existiria, da maneira que ele existe hoje. Tá? Também eu gostaria de falar sobre as propriedades químicas do concreto, né? Porque o concreto, por ter características básicas, né, ele protege o aço contra a corrosão. Então, você tem a questão aí do cobrimento, né, da armadura. Então, você joga a armadura um pouco para dentro, 2, 3, 4 centímetros para dentro do concreto, e ali, quando o concreto envolve o aço, ele cria uma camada protetora contra a corrosão. Então, por isso que é importante, também nesse caso, nós sabermos a classe de agressividade da região onde eu vou construir a obra. Então, após isso aí, eu escolho, baseado na norma, né, a NBR 6118, a norma brasileira que trata desse assunto, ela sugere, então, dependendo do controle que será feito do concreto, qual o tipo de cobrimento a minha armadura terá. Mas lembrando, esse envolvimento
daquele volume de concreto ao redor da armadura, protege a armadura contra a corrosão. E por último, a gente pode listar que os dois materiais têm um coeficiente de dilatação térmica semelhante. O que significa isso? Ora, significa que a peça poderá alongar ou encurtar, né, sem desagregar. Porque, veja bem, se por acaso o coeficiente de dilatação térmica do aço fosse o dobro do concreto, para a mesma variação de temperatura, vamos imaginar que o concreto aumentasse 1 milímetro, ou 3 milímetros, ou, digamos, 10 milímetros. Se o aço tivesse, por exemplo, o coeficiente de dilatação térmica o dobro do concreto, para cada 10 milímetros que o concreto aumentasse, o aço iria aumentar 20 milímetros. Ou seja, a tendência seria da parte de aço explodir a peça, de desagregar, de desfazer todo aquele conjunto que está ali. Então, vocês perceberam que esses 4 fatores, concreto, compressão, aço, tração, a aderência, concreto, aço, a proteção que o concreto gera sobre o aço na questão da corrosão e o coeficiente de dilatação térmica parecidos, né, muito semelhantes, tornam esse material um material fantástico. E aí, então, pessoal, a gente pode dizer que saímos da idade da pedra e as construções lá não tinham como resistir às trações, é por isso que, empiricamente, os construtores, aqueles artífices, aqueles arquitetos daquela época, faziam as construções com aberturas, curvas, e aí a gente agora está com um material que é o concreto armado, que com certeza começou a revolucionar tudo que nós tínhamos a respeito de construção. Pessoal, eu queria destacar esse aspecto que está aí, o que são esses 100 anos? É que os primeiros modelos de cálculo, as primeiras análises, digamos, aí começou a surgir a engenharia estrutural, né? Os primeiros modelos de cálculo de estrutura de concreto armado remontam a cerca de um século apenas. Então, para você ver como a engenharia estrutural é uma ciência recente, podemos dizer assim, é uma parte da engenharia que é recente, né? Então, as primeiras fórmulas, as primeiras equações para o cálculo dessas estruturas começou, então, a surgir há cerca de 100 anos, tá certo? E aí, pessoal, vamos aqui à frente, eu vou mostrar uma fotografia para vocês. Essa fotografia ela é aqui da cidade de Fortaleza. A possibilidade de utilizar o concreto armado tornou possível a verticalização das grandes cidades brasileiras, das capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Recife, Fortaleza, enfim, Belo Horizonte, todas as grandes capitais, né, Porto Alegre. Então aqui eu estou mostrando para vocês, e desculpe aqueles que eu não mencionei, aí a cidade que vocês estão. Aqui é uma foto da orla de Fortaleza, e é uma foto relativamente antiga, e vocês podem ver que a maioria dessas obras, desses projetos que estão aí, desses prédios que estão aí sendo mostrados, que foram construídos na década de 70, de 80, de 90, utilizaram como material de construção para a sua estrutura o concreto armado. Então, veja o que esse material fez que revolucionou realmente a maneira de se construir aqui no Brasil e, evidentemente, também no mundo todo. Mas, em outra parte do mundo, alguma coisa estava acontecendo. Mas, em que sentido algo estava acontecendo? Nós, há pouco, estávamos falando da revolução que o concreto armado causou no modo como se constrói. E durante essa época, pessoal, uma outra revolução, digamos assim, uma terceira revolução, no modo como se projeta e se constrói edifício, estava em andamento. Então, ali, nas décadas de 70, de 80, uma outra revolução estava acontecendo e a gente aqui no Brasil não estava nem sequer tomando conhecimento. Mas o que provocou essa outra revolução? Ela tornou possível acontecer graças a um outro produto revolucionário. Então, a pedra foi um produto revolucionário, o concreto associado ao aço
Concreto armado foi um outro produto revolucionário. E uma terceira onda estava chegando com um terceiro produto revolucionário. Que produto seria esse? A invenção da cordoalha de aço engraxada e plastificada. Então, vocês observam aí nessa fotografia que eu estou colocando aí na tela para vocês, são bobinas de aço, né? Nós temos ali atrás, na parte de trás da fotografia, uma bobina de aço nu, ela não tem graxa, ela não tem um plástico revestido, ao passo que essa bobina aqui da frente, ela já tem. Ela está engraxada, ou seja, e está plastificada. Entre o plástico azul, né? Isso que está de azul aí é uma capa plástica, entre o aço e a capa plástica, nós temos a graxa. Quando foi que começou a surgir, pessoal, essa revolução? Ela surgiu, né, os dados históricos remontam ao ano de 1957, em Nevada, nos Estados Unidos. Foi a primeira obra. A primeira obra utilizando a cordoalha engraxada foi uma obra de tetos de escolas e a solução estrutural era lajes maciças sem vigas. Eram pilares e uma placa de concreto protendido. Falamos agora pela primeira vez essa palavra, concreto protendido. E aí, pessoal, esse material, concreto, com a cordoalha engraxada, ou seja, o concreto protendido, é um material que é amplamente utilizado nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, isso é um dado antigo já, é do PTI, que é uma instituição do concreto protendido lá, dos Estados Unidos. Esse dado de 1990 diz que lá nos Estados Unidos havia um consumo, né, havia construções de concreto protendido a taxa de 100 milhões de metros quadrados por ano, utilizando esse material. Então, você já pensou que fantástica, digamos assim, que fantástica entrada ou receptividade esse material teve nos Estados Unidos da América? Isso, veja bem, 1957, aí veio a década de 60, a década de 70, a década de 80, na década de 90, o uso desse material já estava plenamente desenvolvido. E aí, nós estamos no Brasil. Quando é que esse material chega aqui no Brasil? 1996. Esse é um ano marcante. A companhia siderúrgica, naquele tempo era conhecida como Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, ela anuncia que produzirá a cordoalha engraxada e plastificada no Brasil. Até então era um material que não havia no mercado brasileiro, ok? A Belgo-Mineira, hoje em dia, é conhecido como ArcelorMittal, né? Até coloquei o logotipozinho aí da ArcelorMittal. A data marcante é julho de 1996. A Belgo-Mineira, hoje a ArcelorMittal, decide que vai produzir a cordoalha no Brasil. Bem, o que é esse material, gente? Vamos passar agora e começar a explicar isso de maneira técnica. Bom, aí você tem, primeiro, no concreto armado você tem vergalhões. Vergalhões que são barras rígidas de aço, tipo CA50, CA60. Significa dizer que um aço desse, um aço tipo CA50, ele tem uma tensão de escoamento de 500 MPa. Ou seja, cada centímetro quadrado dele aguenta, ou pode receber uma força de 5 toneladas. Cada centímetro quadrado, no aço CA50, consegue aguentar uma força de 5 toneladas. Esse aço que eu estou mostrando aí na tela, na verdade não é um vergalhão. Ele não é uma barra de aço. Ele é uma cordoalha, também chamada de cabo. Observe na fotografia que ele é um entrelaçado de fios. É um aço muito mais resistente do que um aço tipo CA50, CA60. Para você ter uma ideia da resistência desse aço, 1 centímetro quadrado dele, você consegue colocar uma força de 19 toneladas. Ele tende a romper, a partir, né, a colapsar, a romper por tração com 19 toneladas. Veja que o aço CA50, ele tende a escoar com 5 toneladas. Então, veja a diferença de 5 toneladas para 19 toneladas. Então, para a mesma área de aço. Então,
Então ele é muito mais resistente. É um super aço, podemos dizer assim. Mas ele tem uma característica interessante. Embora seja um aço extremamente resistente, ele é maleável, ele é construído de maneira a ser maleável. Como ele é um cabo, ele consegue, então, ele não é rígido, ele tem uma certa maleabilidade que permite fazer curvas com ele. E aí está a grande sacada do concreto protendido, que é essas cordoalhas, você poder fazer um traçado curvo. Ele possibilitar um traçado curvo. Pois bem, mas vamos falar aí da questão do formato. Então, esse aço... Oi? Desculpe, alô? Pessoal, a sua apresentação. Tem algum ventilador, alguma coisa conectada ao seu microfone que está fazendo vento? Tá fazendo barulho? Isso. Não, é uma janela. Eu vou diminuir aqui, só um instante. Tá bom. Obrigada, professor. Okay. Desculpe interromper, pessoal. Tem um pessoal que estava reclamando do barulho, aí a gente já está resolvendo. Desculpem, eu estou fazendo a transmissão aqui da minha casa e aqui em Fortaleza vento demais. Desculpem aí esse barulho. Que bom que Obrigada. Você... Tá, joia. Bom, então vamos voltar aqui ao assunto, né? Então, veja bem. Eu tenho... como ele é uma cordoalha, ele tem essa maleabilidade, né? E eu, dentro da peça, eu consigo fazer curvas ou traçados curvos baseados em parábolas, enfim, e qualquer outra forma geométrica. Ok? Embora ele seja altamente resistente. E se você observar aí o detalhe da peça, ele é composto por 7 fios. Então, uma cordoalha é composta por 7 fios. E aí, pessoal, veja bem, ele rompe, os ensaios, né, são feitos nos laboratórios de engenharia, mostram que ele aguenta, para cada centímetro quadrado de seção transversal, ele aguenta 19 toneladas. Obviamente que na obra você não vai puxar com 19 toneladas. Então, você vai puxar com menos. Mas antes eu queria falar sobre alguns outros aspectos dele. Bom, aí você está vendo que está escrito na tela aço CP 190RB. Então, vamos explicar. Aço CP, da mesma maneira que o aço CA é para concreto armado, o C concreto e o A armado, o CP significa aço para concreto protendido. C concreto e o P protendido. O que significa esse 190? Exatamente o que eu estava explicando. Assim como o CA50, o 50 significa que ele aguenta 5 toneladas por centímetro quadrado, o 190 ele aguenta 19 toneladas. Muito bem. O que significa esse RB? Significa relaxação baixa. Quando esse aço está altamente tensionado, aproximadamente com 80% da sua carga de ruptura, né, ele começa a perder um pouco a tensão inicial dele. É uma espécie de fluência do aço. Quando o aço tem uma relaxação baixa, que é esse aqui, fabricado no Brasil, significa dizer que após cerca de 1000 horas de ensaio, né, é verificado que ele perde em torno de 3%, 3,5% da sua tensão inicial. Ao passo que, se você tiver um aço relaxação normal, né, que é o RN, ele chega a perder de 8,5% a 10%. Então, o melhor aço não é o relaxação normal, é o relaxação baixa. Quanto menor a relaxação, menor a perda dele por, como o próprio nome diz, por relaxação. Então, como eu estava explicando, não é interessante, obviamente, por questão de segurança, você puxar o aço com 19 toneladas, porque ele poderá romper. Então, a cordoalha de 12,7, que é a mais utilizada aqui no Brasil, se você for puxar o cabinho azul, tá certo? Eu queria só voltar um pouquinho o slide aqui. Está disponível agora também o aço CP 210 RB. Qual a diferença do aço CP 210 para o CP 190? É que o aço 210 é um cabinho laranja. E no lugar de romper com 19 toneladas, ele rompe com 21 toneladas. Então ele é mais resistente ainda, o cabo laranja. Ok? Então dá cerca de 10% a mais de resistência. Voltando a falar desse cabinho azul, que é o mais tradicional, você então puxa esse cabo com 15 toneladas de força, certo? Então cada cabo desse é puxado com 15 toneladas. E aí, se você troca por laranja, como ele recebe, como ele tem uma resistência
10% maior, você puxa com 16,5 toneladas, tá certo? Agora, pessoal, quem já estudou concreto protendido sabe, o concreto protendido também, assim que ele começa a atuar nas peças, ele aparece nessas peças umas chamadas perdas de proteção. Existem perdas imediatas e existem as perdas diferidas, tá? As perdas imediatas envolvem a perda por atrito entre a bainha e a cordoalha, envolve encurtamento imediato do concreto, envolve a perda por cravação da ancoragem. Aí nós temos as perdas diferidas, que pode acontecer, gente, ao longo de 20 anos. É a fluência do concreto, é a relaxação do aço, né? E também a retração do concreto. Então, basicamente, nós temos essas 6 perdas. No final das contas, após as 6 perdas, 3 imediatas e 3 perdas diferidas passarem a atuar na peça, essas 15 toneladas acabam se tornando algo em torno de 12 toneladas, tá certo? Então, no final das contas, a peça fica com 12 toneladas. Pode variar um pouco, né? Peças mais curtas têm uma perda maior e peças mais longas tendem a ter uma perda menor. Mas se nós compararmos com o aço CA50, gente, a gente vai ver que esse aço é 170% mais resistente do que o aço para concreto armado, o aço CA50, tá certo? Então, é um material que veio para revolucionar. Por isso que o título dessa palestra, gente, é esse. A revolução do concreto protendido com esse material que está aí, a cordoalha não aderente, tá bom? Bom, pessoal, e como é que esse material começou a pegar para valer no Brasil? Nós estamos falando aí de 1996, a ArcelorMittal, a antiga Belga Mineira, querer proporcionar o concreto, a cordoalha no Brasil. Ela passou a produzir. E aí teve um cara também visionário, que eu gostaria de mencionar, que é o engenheiro cearense Joaquim Caracas. Ele vislumbrou que esse material iria chegar para ficar. Então ele foi para os Estados Unidos com mais 2 engenheiros aqui de Fortaleza, o engenheiro Aldo Martins e o engenheiro Ricardo Bristo, e eles foram para lá conhecer essa tecnologia. O Caracas fundou, então, a Impacto Proteção, que hoje é uma empresa que está espalhada pelo Brasil todo, né? Em várias capitais, em várias cidades brasileiras, e essa empresa dele faz o serviço de proteção aí pelo Brasil afora. Mas o que eu quero falar é que ele foi um visionário, porque ele se antecipou, né? E ele foi um cara que foi para lá, ele passou 3 meses trabalhando, aqui uma foto que ele me passou, né? Ele passou 3 meses nas obras lá, trabalhando como, digamos assim, técnico. Ele é engenheiro civil, mas ele trabalhando como técnico de proteção, fazendo a parte de execução, ao passo que os engenheiros Hélio Martins e Ricardo Bristo foram estudar a parte do cálculo das estruturas de concreto protendido com a cordoalha engraxada, visto que no Brasil não havia literatura, não havia livros, enfim, que tratasse desse assunto. Então, era tudo muito novo, eles estavam sendo pioneiros desbravando assim, uma nova área com esse material. Ok? E aí, pessoal, nós falamos da rocha, nós falamos do concreto armado e estamos falando agora do concreto protendido. Mas aí você talvez pergunte, professor Sérgio, quer dizer que o concreto protendido surgiu quando aquela escola em Nevada, lá em 1957, passou a ser construída? Não. Ele remonta a uma época ainda mais anterior, que é por volta da primeira metade lá, né, por volta da segunda década, terceira década do século XX. Conforme eu coloquei aí, realmente, nós podemos dizer que o concreto protendido passou a existir aí com a patente de Eugène Freycinet em 1928. Então, só que ali, o Freycinet trabalhava com um sistema diferente. Era um sistema de proteção aderente. Veja que nós estamos falando da proteção não aderente. E vamos já agora falar quais as diferenças do concreto protendido com a proteção aderente para o concreto protendido com a proteção não aderente. Então, vamos falar aqui. Nós, como eu tenho recorridamente falado aqui, saímos da idade da pedra para a idade do concreto armado e agora estamos entrando de vez na idade do concreto protendido. E aí o concreto protendido é um material extremamente versátil que vai propiciar grandes vãos, estruturas mais limpas, estruturas mais esbeltas, coisas que não eram possíveis nem sequer com a pedra, muito menos
com o concreto armado. E aí, a proteção que foi inventada, que foi patenteada pelo Frei Siné, ela realmente cumpriu um papel fantástico em grandes obras, e eu gostaria de mostrar para vocês essa obra aqui, que é construída aqui na cidade de Fortaleza, que é o mausoléu, é onde descansam os restos mortais do presidente Castelo Branco. É uma viga, né? É uma estrutura em balanço de 30 metros de comprimento. Foi construído com o sistema Frei Siné em julho de 1972. Essa espécie de escultura é um pré-escultura. Aí, no caso, é um mausoléu. Os corpos, né, os restos mortais do presidente Castelo Branco e da sua esposa estão depositados aí. E o arquiteto, né, se não me engano, Sérgio Holanda, se não me falha a memória, me desculpe aí os arquitetos que estiveram ouvindo, ele bolou essa estrutura de tal maneira que é o seguinte: se você observar, você tem uns degraus ali, umas escadarias, que circundam todo. Isso aí fica no Palácio da Abolição, onde fica o governo do estado do Ceará. E ele construiu os degraus de modo que cada degrau é diferente do outro. Na hora que você vai descendo rumo a esse espelho d'água, então eram degraus feitos de dormentes de madeira, cada um de tamanho diferente. De modo que você não conseguia descer todos esses degraus sem olhar para baixo, pois você corre o risco de tropeçar e cair. Então, como diferente da escada, que todo o espelho da escada, todo o piso da escada tem o mesmo tamanho, aqui não. Aqui você precisa, então, olhar para baixo. De modo que o arquiteto criou isso para que quem fosse descendo baixasse a cabeça em reverência, né, ao presidente Castelo Branco, né? Bom, isso é uma curiosidade para quem está ouvindo aqui a palestra, mas o fato é que a proteção com a cordoalha, sem ser a cordoalha engraxada, com a proteção aderente, ela é para esse tipo de obra, pessoal. Você está vendo aí. São grandes obras, a construção pesada, é obra de viaduto, é obra de ponte, é obra como essa daí, que a gente acabou de mostrar, do Castelo Branco. Então, são obras, assim, digamos, de uma magnitude maior. Não são obras convencionais, tá certo? E aí, eu queria destacar para vocês a primeira obra convencional, ou seja, foi um edifício comercial que foi construído aqui na cidade de Fortaleza. O projeto é do engenheiro Helder Martins. A proteção foi feita pelo engenheiro Joaquim Caracas. É a primeira obra do Brasil que utiliza a proteção não aderente. Aí você observa uma viga de 60 centímetros de altura e você coloca ali um balanço de 6,5 metros e a estrutura está com a deformação extremamente bem controlada, né? E aí, em outras partes dessa construção, você observa isso. Então, o nome desse prédio é Torre Santos Dumont, é um belíssimo prédio que você encontra na Avenida Santos Dumont, aqui em Fortaleza, né? Inclusive, nesse prédio também, outra curiosidade, há uma réplica do 14 bis, né? O avião de Santos Dumont. Então, aí, pessoal, podemos dizer que foi um marco, 1997. É por isso que nós estamos celebrando 20 anos da proteção não aderente do Brasil. Então, o ano de 2017 são 20 anos do concreto protendido com a cordoalha não aderente aqui do Brasil, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos do concreto protendido. Obviamente que numa palestra como essa, não dá para a gente, sabe, tecer aos mínimos detalhes, vai ter que ser muito rápido, infelizmente. Mas vamos poder definir o concreto protendido o seguinte, como um material estrutural constituído pela associação do concreto simples com uma armadura ativa, resistindo solidariamente aos esforços a que a peça estiver submetida. Bom, por que a armadura de concreto protendido recebe esse nome de armadura ativa? É porque ela, diferentemente da armadura de concreto armado, que só passa a trabalhar quando a peça começa a se deformar, quando a peça é desescorada, no caso do protendido, não. Na hora que o cabo é puxado, a armadura já começa a trabalhar, antes da peça ser desescorada. Então é por isso que ela recebe o nome de armadura ativa. E diferentemente do concreto armado, que a aderência é fundamental para que a peça funcione, no concreto protendido ela é opcional. O sistema do Frei Siné, que a gente acabou de mostrar, é uma proteção aderente. Mas a da cordoalha engraxada é a proteção não aderente. Inclusive, a graxa
presente na cordoalha é para justamente a peça trabalhar sem aderência. Nela, na estrutura de concreto protendido com a proteção não aderente, os únicos locais da peça que o cabo está ligado à estrutura são nas extremidades, ou seja, nos apoios, onde tem as placas de ancoragem. E aí, rapidamente, vou comentar aqui o conceito de carga equivalente, certo? A carga equivalente, podemos dizer que quando eu puxo um cabo, né, esse cabo provoca esforços e deslocamentos idênticos aos gerados pela proteção, e aí eu posso substituir, então, na minha análise, eu retiro o cabo e coloco a carga equivalente no meu prédio, tá bom? Vamos fazer aqui uma ilustração bem simples, por exemplo, no cálculo de flecha, né? No cálculo das flechas. Eu coloquei aí, pessoal, uma viguinha que tem um comprimento L, e ela tem uma carga permanente, que está de verde aí, G, ela tem uma carguinha acidental, uma carga de utilização, Q, tá certo? E aí, quando eu aplico essas duas cargas na minha estrutura, ocorre essa deformação, né? Então, eu tenho uma flecha que é provocada pela presença da carga permanente, mais a presença da carga acidental, tá certo? Digamos que você esteja insatisfeito com essa flecha. Essa flecha, ela está excessiva. Ora, de que maneira você pode, então, reduzir essa flecha? Aí é uma equação, que quem estudou já a cadeira de resistência dos materiais, aprendeu aí essa equação, é uma equação que dá a flecha no meio do vão de uma viga biapoiada com uma carga distribuída. 5, abre parênteses, G mais Q, carga permanente mais carga acidental, fecha parênteses, vezes o tamanho do vão, a quarta, dividido por 384, é I. Ora, sendo E o módulo de elasticidade do concreto e o I o momento de inércia da peça, tá certo? Bom, você está vendo o seguinte, vamos começar a analisar essa equação. É uma equação bem simples, mas requer uma análise interessante. Bom, vamos dizer que você queira diminuir a flecha. Bom, uma das maneiras que você pode fazer isso é aumentar o FCK. Vamos dizer que você está usando um FCK de 25 MPa e diga assim, bom, eu quero aumentar a minha resistência de 25 para 35. Quando você faz isso, você está aumentando 40% a resistência da peça. Mas se você fizer uma análise dessa equação, você vai ver o seguinte, que nesse caso, aumentando a peça, aumentando a resistência do concreto em 40%, você vai ter uma redução de flecha de apenas 15%, certo? Você vai ter uma redução de flecha de apenas 15%. Então, não vai compensar muito para você. Por quê? Porque o módulo de elasticidade é uma função da raiz quadrada da resistência, né? Do FCK. Então, se você aumentar 40%, aí, quando você jogar no módulo de elasticidade, você vai ter um valor bem menor em função da raiz quadrada, tá certo? Vamos dizer que você queira... Agora, é uma viga de 50 centímetros, você diz, não, eu quero aumentar essa viga para 70 centímetros. Claro, nesse caso aí você vai aumentar a inércia da peça. Bom, se você aumentar a peça de 50 para 60, você vai aumentar 72% da inércia, tá bom? Então, porque ela varia com o cubo. Mas muitas vezes, na sua edificação, você não tem como aumentar essa peça, pois o pé direito muitas vezes vai ser comprometido. Você não tem como aumentar muito a altura da sua peça, né? Porque o forro vai ficar muito baixo, enfim, por algum motivo, isso não será possível. E aí você vai ter que optar por alguma coisa. Você vai mexer, eu quero diminuir o vão, vou colocar um pilar mesmo no meio aí, vai ficar metade do vão. Vai diminuir a flecha? Vai diminuir sensivelmente. Talvez se você colocar um pilar no meio do vão aí, você vai até zerar a flecha. O problema é que muitas vezes esse pilar, ele passa no meio de uma sala, ele passa no meio de uma garagem, ele passa no meio de uma vaga de garagem. Não é possível. Às vezes, as restrições arquitetônicas forçam que você tenha vãos grandes naquela concepção estrutural. De modo que, pessoal, você poderá, então, agora, colocar um cabo de proteção com um traçado desse, um traçado curvo. E aí, na hora que você coloca isso aí, vai surgir uma carga em sentido contrário. Essa carga que apareceu aí de rosa, que é a carga Mi. Neste caso, quando você tem a carga Mi,
ela dependerá única e exclusivamente da força que você puxa o cabo e do traçado do cabo. Então, você poderá graduar o valor dessa carga Mi. Por exemplo, você poderá fazer com que ela seja equivalente à carga de G. Mi seja G e Mi sejam iguais, só que com sentidos contrários. Um vai anular o outro, de modo que a equação vai ficar assim: G mais Q menos Mi. Vamos entender o seguinte: no pavimento, essa carga G representa em torno de 80% a 85% da carga total. Se você conseguir anular a carga G, você vai ficar com a flecha muito parecida, só com a flecha de Q. Então, a presença do cabo de proteção vai te dar uma flecha de algo em torno de 15%, de 15% a 20% da flecha original, caso você zere as cargas permanentes usando a proteção. Já pensou que coisa fantástica? Se você tem uma peça com a flecha de 2 centímetros, com 15% disso, você vai para 0,3 centímetros, praticamente imperceptível a olho nu. Esse é um dos motivos pelos quais o concreto protendido revoluciona a cada dia as construções no Brasil. Gente, em termos de flexão, de resistência à flexão, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Uma peça de concreto armado e uma peça de concreto protendido resistem à mesma coisa. Apenas é que a peça de concreto protendido eu vou ter menos armadura lá dentro pelo fato do aço ser mais resistente. Quando eu falo de cisalhamento, aí não. O cisalhamento, uma peça de concreto armado, ela resiste bem menos do que uma peça de concreto protendido. Então, na hora que eu protendo uma peça, eu posso dizer que eu estou tirando muita armadura de cisalhamento da minha peça, tá certo? Então, esses são alguns dos fundamentos que eu queria falar rapidamente para vocês, tá bom? E aí eu vou passar agora para os sistemas estruturais. Bom, o que são sistemas estruturais, pessoal? O que é que eu posso fazer de sistema estrutural utilizando o concreto protendido? Ora, o sistema é um conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado, né? Todo sistema possui um objetivo a ser atingido. No caso de um sistema estrutural, é sustentar as ações, né? O peso próprio, as cargas da edificação, né? E também as cargas de utilização. É um edifício residencial? É um edifício comercial, de escritório? É uma escola? É uma universidade? É um estádio de futebol? É uma caixa d'água? Então, ela tem esse motivo. O que é que dá para fazer com o concreto protendido? Vamos ver algumas soluções estruturais. A primeira é a laje plana. Aí eu vou citar para vocês um exemplo da empresa que eu era sócio, né? Eu recentemente saí dessa empresa, mas nós projetamos essa estrutura que está aí na tela. É uma estrutura que tem a construtora não queria nenhuma viga dentro dos apartamentos, então as vigas ficaram na parte de fora aí, tá certo? Foi em forma de L, você vê uma placa de 20 centímetros, e vou dar um zoom aqui, aí a gente tem, eram apartamentos bem pequenos, em cada apartamento desse aí, em cada quadrado desse aí, entre pilares, a gente teria um apartamento, tá certo? E ali aquela laje de balanço lá em cima, seria uma circulação. Esse prédio está em construção aqui na cidade de Fortaleza. Aí está uma foto, no momento aqui, que ele estava ainda com a estrutura escorada. Depois eu tenho até curiosidade de ir lá e ver como é que ficou. Esse é um projeto da gente, né? E você observa ali, por exemplo, vou voltar aqui a imagem, está vendo aquele poçozinho ali, onde tem aquele X, né? Você consegue visualizar aqui no canto esquerdo da fotografia, aquele X ali, aquele poço, é um poço para ventilação da cozinha, tá certo? Bom, essa região aqui, os pilares eu coloquei de vermelho aí, gente. Essa região no entorno dos pilares é uma região de extrema concentração de tensão, né? Tensões de cisalhamento, que no plano são chamadas de tensões de punção. Muitas vezes, como eu estou colocando nessa foto aqui, é necessário que você crie um capitel ou um drop panel para poder ele resistir a essas forças e não haver um colapso nessa região, tá bom? Vou mostrar uma fotografia aqui de uma obra de um colega aqui de Fortaleza, do engenheiro Marcelo Silveira, do edifício aqui, onde a gente percebe o capitel, são essas sapatinhas que ficam aí no entorno do pilar. Essa outra obra aqui é do engenheiro Giordano, aqui é a faculdade 7 de setembro, que hoje chama-se Unicet, o estacionamento, onde se observa também esse tipo de construção, tá certo? O próximo slide que eu vou mostrar, isso aqui é um hospital na cidade de Sobral, é uma laje plana,
uma laje plana feita com concreto protendido. Você observa aí os cabinhos azuis que eu acabei de mencionar, tá certo? O traçado é só uma placa, e aí você vê os traçados, você vê no entorno do pilar uma armadurazinha de função, que eu vou já comentar, tá bom? São exemplos de obras feitas aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, com certeza na sua cidade deve ter. A gente chama de Fortaleza a meca do concreto protendido, porque aqui, pessoal, cerca de 90% das obras de concreto são feitas com concreto protegido. O concreto armado, realmente, cada vez ele é menos utilizado, tá bom? Aqui, isso aqui é uma estrutura em São Paulo, certo? Uma estrutura já um pouco antiga, você observa aí o pilar e somente uma placa. Gente, esse tipo de solução, isso permite uma flexibilidade arquitetônica fantástica, né? Então, você pode ter um layout de apartamento, cada apartamento pode ser diferente do outro, sem causar nenhum tipo de problema internamente, né? Com vigas aparecendo, enfim, apenas um cuidado com respeito às instalações, aos tubos de queda, né? Aos shafts de instalação, mas aí você pode resolver a arquitetura e adequar a planta do apartamento às necessidades da família, tá certo? Aqui, um outro prédio em São Paulo também, estou correndo um pouquinho, né, para ver se a gente consegue terminar em uma hora. Aqui um prédio em Praia Grande, São Paulo, uma estrutura belíssima, de extrema simplicidade, né, e simplicidade de a gente observar, mas o cálculo é um pouquinho mais complicado do que o cálculo com a estrutura de concreto armado. É essa mesma estrutura por outro ângulo, certo? E aí, gente, lá no local onde surgiu a proteção não aderente, nos Estados Unidos, olha só, uma placa é de uma simplicidade, de uma beleza estética, que eu diria fantástica. Então, é por isso que o concreto protegido é algo apaixonante. Se não fosse a proteção, se não fosse esses cabinhos de proteção, você veria essa estrutura aí cheia de vigas, cheia de reentrâncias e cheia de problema na hora de construir, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho também que eu posso ter a laje plana, é a solução, e eu posso ter também a viga faixa. Olha só, gente, o que acontece quando eu não tenho proteção. Quando eu tenho as instalações, tendo de passar de uma laje para outra, eu tenho de furar a viga. Vocês estão vendo essa viga aí toda furada? E aí, em cada furo desse, eu passo vários tubos de instalação elétrica. E aí, também tem a instalação hidráulica, tem a instalação sanitária, tem a parte de lógica, enfim, a parte de proteção de para-raio, enfim. Tudo isso aí interfere na estrutura. E, às vezes, o pessoal erra. Olha só essa foto. Então, o operário lá, ele pegou um serra-copa e furou, fez o primeiro furo, aí viu que não era assim, você consegue, inclusive, perceber que o estribo está cortado ali. Aí ele errou, fez o segundo furo, aí disse, não, errei de novo. Aí foi para o terceiro furo, e aí foi que ele acertou. E após ele fazer esse estrago na viga, olha só como é que a coisa ficou. Ao passo que uma placa de concreto protendido, você não teria esse problema, pois você não teria esse obstáculo para a tubulação passar. Aí, gente, alguns exemplos, ó. Isso aqui é uma construtora aqui de Fortaleza que pediu para fazermos um estudo em concreto armado. Aí está aí a solução. E depois fizemos uma solução em concreto protendido. É uma solução mista. Essas linhas tracejadas, eu tenho duas vigas tracejadas aí. É chamada viga faixa. É uma viga que é da altura da laje. Então ela fica embutida dentro de uma laje, sendo que é uma laje nervurada. Estrutura de concreto armado, protendido. Armado, protendido. Comparando as duas, eu consegui tirar, ó, 3 pilares da minha estrutura e eu fiquei com a estrutura muito mais limpa. Aqui um outro estudo que foi feito, né, para uma estrutura de concreto armado. Isso aqui é um prédio que se construiu em Natal. Parece que ainda não foi viabilizado, tá certo? Mas olha só a solução em concreto armado, é solução em concreto protendido. Armado, protendido. Olha como a estrutura fica limpa, né? Eu coloquei 1, 2, 3, 4 vigas faixas e transformei a minha laje numa laje bem plana. Certo? Olha a comparação. Aqui também um outro prédio, um prédio comercial. Eu coloquei 2 faixas, né, 3 faixas embutidas dentro da minha laje. E eu consigo, pessoal, esse espetáculo que vocês estão vendo aí. Né? Eu só tenho vigas de bordo e do lado de dentro a minha estrutura está completamente plana. Né? É uma solução fantástica, tá bom? Outra solução aqui, com a introdução de uma viga faixa por apartamento. Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 vigas faixas. A viga faixa é onde está esse tracejadozinho aí, tá certo? E aí fica fantástico exatamente isso daí, tá bom? E aí, uma solução também que a gente colocou aqui é a laje nervurada protendida com a viga faixa e com a viga. Então aqui, nesse estrutura que eu estou mostrando, é um prédio que está construído já aqui na cidade de Fortaleza. Eu tenho
a laje protendida com vigas protendidas e eu tenho a faixa protendida, tá? O detalhezinho aí da proteção. Nesse caso, nós estamos utilizando, aí onde eu estou dando um zoom, eu estou utilizando 10 cabos de proteção, 5 puxados pela esquerda, 5 puxados pela direita. Aqui eu estou mostrando um detalhe, né, da viga da armadura passiva e das placas de ancoragem. Percebe que o estribo é um estribo duplo, tá certo? E aí lá na obra, ó, aqui aí você, por essa fotografia, você observa lá a viga 8, você consegue perceber que no meio do vão o cabinho está lá embaixo, os cabos estão lá embaixo, e lá pelo apoio o cabo está em cima, tá bom? Aqui você consegue contar, ó, se você contar os cabos azuis que estão nessa viga, você conta os 10 cabos. E é importante eu destacar exatamente aí, ó, a tubulação de esgoto, gente. Olha só, a tubulação de esgoto já tem que ser posicionada antes da concretagem, tá certo? Aqui, a armadura de fretagem, que fica aqui dentro da nervura, tá certo? E agora a gente tem uma foto da obra já, algumas lajes já para cima. E esse prédio já está pronto aqui em Fortaleza, já deve ter uns 5 anos. E ficou um prédio belíssimo, de uma arquitetura também muito bonita. E só quem teve a ganhar com isso aí foram os moradores, tá certo? Aqui também outro detalhe de viga faixa, com o estribo fechado. Essa aqui é um detalhe de viga faixa com o estribo aberto, tá vendo aí o detalhe? Ok? Esse que eu estou mostrando agora é projeto do engenheiro Marcelo Silveira. Esse aqui, eu não sei de quem é um projeto, não é da gente, mas aqui o pessoal da Impacto passou, e você vê aí a laje protendida unidirecional, você vê que as caixas são... eu tenho um tapa-nervura, que isso aí é assunto para uma outra palestra. Aqui é uma obra nossa em Maceió, é o Harmony Medical Center. A gente tem laje protendida em 2 direções e viga faixa, tá certo? Também é uma obra que tem mais de 10 anos. Aqui é o aspecto, como é que fica a obra depois de desformada. Esse maciço que está correndo aí, ó, pelo meio da tela, aí no caso é a viga faixa, ok? Esse aqui é uma solução que foi feita pela Epita Engenharia, é o edifício sede da Epita Engenharia, aqui a parte de estacionamento, e a solução aí, pessoal, foi o concreto protendido, e no lugar do caixote, né, é uma laje devorada, mas foi colocado o isopor, né? Então, no final, o pessoal chapiscou e parece que você tem uma laje maciça, tá bom? E existe também a solução de radier protendido, ó, para residência. Radier protendido para residência, aqui uma residência na praia. Olha o detalhe aí, tá certo? E aqui é um projeto do engenheiro Paulo Cunha, um grande amigo meu, e ele fez um prédio de, sei lá, um prédio de múltiplos andares, talvez mais de 15 andares. É o único que eu tenho, assim, noção aqui no Brasil. Desculpa se há outro, mas esse está até inclusive no livro do professor Bijan, essa fotografia. E é um radier protendido de 70 centímetros de espessura, construído também aqui em Fortaleza. E aí a gente se propôs a desfazer algum dos mitos da proteção, a desconstruir, né? Lembrando aqui o título do meu livro, a gente está desconstruindo algumas coisas. Um dos mitos da proteção é que é algo caro. O concreto protendido é caro, não adianta, não compensa colocar dentro dos prédios usuais e residenciais, também edifícios, digamos assim, comerciais, salas comerciais. Bom, o pessoal da Impacto me passou esses valores, né? Está um pouco desatualizado, mas na época eles me passaram, tem uns 5 anos já, cada metro quadrado de concreto armado custava R$165. De concreto protendido, 150. Isso para vãos entre 6 e 8 metros, né? E o concreto protendido, inclusive, estava mais barato que o concreto armado. Ora, pessoal, mesmo que o preço fosse o mesmo, você teria inúmeras vantagens em usar a proteção, como uma estrutura mais durável, pois ela não fissura, pelo menos em tese ela não é para fissurar, né? Então, uma estrutura mais durável e teria uma estrutura mais rápida de ser construída e também, porque aí não estou falando da obra mais barata, mas a estrutura mais barata. E também, obviamente, você teria todas aquelas vantagens agregadas da flexibilidade arquitetônica de você ter, digamos assim, mudanças nas plantas das salas comerciais e também dos apartamentos, tá? Então, pessoal, a gente não pode confundir a proteção aderente com a não aderente. Realmente, a proteção aderente ela é bem mais cara. Olha aqui, eu tenho um outro tipo de equipamento, né? Eu tenho aqui, aqui é uma obra de uma ponte pré-moldada que está sendo construída lá pelo Maranhão, né? O equipamento é diferente, é um equipamento mais pesado. Você vê que é uma construção diferente das construções usuais.
Para a sua proteção aderente, eu preciso depois injetar uma nata de cimento, a placa de ancoragem é diferente, né? O macaco é um macaco maior, né? Eu tenho que ter a questão das bainhas, eu tenho que injetar a nata nele, preparar uma nata. Olha o tamanho da equipe, muita gente trabalhando para montar uma peça dessa, ok? E aí os tubos purgadores, os tubos de injeção, tá? Eu teria uns vídeos aqui, mas eu não vou passar devido o tempo e também para não comprometer a velocidade da internet de vocês, tá? Mas vamos comparar com a mandíbula do macaco, essa mandíbula aqui, com a do outro, olha só a diferença. E esse aqui é o não aderente, essa comum que você tem em prego. Olha só os acessórios. Eu tenho uma placa bem mais simplificada, mais leve, eu tenho cunhas bem leves. Eu teria um vídeo para passar também, mas infelizmente, depois eu recomendo vocês entrarem no site da Impacto Proteção, que é www.impactoproteção.com.br, que vocês vão ver mais detalhes sobre esse material aí, tá certo? Bom, outra coisa que é muito complicado. Isso é muito falado, às vezes o pessoal mais antigo, né, que na época que fez a faculdade, não existia esse concreto com a proteção não aderente. Como a gente viu agora, que está fazendo 20 anos, é uma coisa muito nova. Não existia livros, os livros para concreto protegido eram livros para proteção aderente, não era para não aderente, esse material não existia, tá? E hoje, pessoal, nós vivemos na era da informação. Então, eu coloquei aí como exemplo alguns livros. Hoje você pode entrar na internet, você compra pela Amazon, né? Na própria oficina de texto, você tem vários livros na área de concreto protegido, na PIN, enfim. Você busca pela Amazon. E não é mais desculpa dizer, bom, é complicado, eu não tenho uma literatura para me ajudar a calcular isso aí, tá certo? Bom, nós temos sistemas computacionais que podem nos ajudar no cálculo, certo? Por exemplo, nós temos o Unipresente TQS, né? Então, o TQS tem um módulo de proteção, certo? Então, você, com o sistema TQS, você consegue modelar qualquer estrutura protegida. E você tem também, muito utilizado aqui no Brasil, o software da Adapt, né, da Adapt Corporation. E também é um software... Só que o TQS, ele é um software de modelagem e de detalhamento. O da Adapt é apenas de modelagem. Então, você faz a análise estrutural utilizado nele, tá certo? Bom, pessoal, chegamos aqui a mais de 1 hora, né? Estamos com 1 hora e 5 minutos de transmissão. Eu acredito que não dá para a gente ver tudo durante 1 hora, mas eu acho que deu para mostrar para vocês as possibilidades que o concreto protendido, né, tem disponível, tá certo? Que permite que se faça, tá bom? E aí, nesse caso, eu vou encerrando aqui minha transmissão. Mais informações, se quiser entrar em contato comigo, está aí a minha página na internet e também nas redes sociais. Vocês podem entrar em contato comigo, quem quiser, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, e aí também pelo WhatsApp. A gente está aqui disponível para comentar, né? Muitas pessoas que comprou o livro que eu lancei pela oficina de textos, têm entrado em contato comigo, às vezes para tirar uma dúvida, para comentar alguma coisa. Então, vocês podem usar as mídias sociais para isso, tá bom? Então, com isso, eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês, compartilhando essas informações. Muito obrigado. Oi, professor, tudo bem? O pessoal está gostando bastante, viu, da sua apresentação. Na verdade, eu acabei de ter um problema aqui na minha plataforma, eu não estou conseguindo enxergar as perguntas que o pessoal está me mandando. Eu até vou pedir uma ajuda para a equipe, a Rafaela que está me ajudando, por gentileza, compartilha isso em um Docs, para eu conseguir visualizar, porque por algum motivo sumiu a minha tela de perguntas. Enfim, eu estava inclusive tentando resolver antes do senhor finalizar. Agora voltou aqui as perguntas. Poxa vida, não, é que desapareceu o pop-up, eu peço aí peço desculpa aí para todos. Então vamos lá para a sessão de perguntas e respostas. Pessoal que quiser, o pessoal está rindo aqui, ó, da minha situação, professor. Faz parte, né? A tecnologia ela é boa, mas ela não é perfeita, né? Com certeza, com certeza. Tem um pessoal aqui dizendo parabéns pela palestra, a Letícia Maria de Oliveira disse que foi muito esclarecedora, o Wesley Marton também. Pessoal, deixa de que estado vocês são, para a gente conseguir até entender a capilaridade aí né, que lugar do Brasil que você é, né? Enfim, tem aqui o Wesley falando muito obrigada pela apresentação, muita prática e enriquecedor. Enfim, professor, todos esses parabéns eu vou direcionar para você. Tem o pessoal aqui, ó, tem pessoal de Vila Velha, do Maranhão,
Piauí, Goiás, Espírito Santo, bom, enfim, tem gente do Brasil todo, inclusive a gente tem alguns participantes internacionais aqui com a gente hoje também, enfim, pessoal, inclusive de língua espanhola, que se interessa aqui pelos nossos webinários, são nossos clientes cativos aqui, e também elogiando o senhor, tá? Aqui tem o Marcelo Teres também falando, obrigada, professor, muito boa a sua fala, enfim, realmente eu também, como depois de 2 anos apresentando o webinar, eu devo dizer que a sua apresentação, professor, foi fantástica, foi muito gostosa de ouvir, eu mesmo que não sou da área, gostei muito, sabe? Então, eu acho que eu espero vê-lo aqui novamente, fazendo mais um webinar com oficina de textos, que eu acho bem bacana a iniciativa da gente disseminar conhecimento aí, ainda mais